A Rússia impôs medidas antiterroristas em Kursk, local de uma incursão militar ucraniana em andamento, e em duas regiões próximas, além de Briansk e Belgorod. O anúncio foi feito no início desse sábado, 10 de agosto, pelo Comitê Nacional Antiterrorismo. Em uma declaração, o comitê disse que a decisão foi tomada por Alexander Botnikov, o chefe do Serviço de Inteligência do FSB, em resposta à tentativa sem precedentes da Ucrânia de desestabilizar a situação em uma série de regiões, segundo o FSB. Em 9 de agosto, a Rússia declarou que descreveu como uma emergência de nível federal na região de Kursk, horas depois de um ataque militar ucraniano em um campo de aviação da região. Em resposta à incursão, o Ministério da Defesa russo disse em 9 de agosto que estava transferindo forças extras para a região, incluindo sistemas de foguetes de lançamento múltiplo do tipo Grad, artilharia, tanques de combate e blindados. A mídia estatal noticiou que tropas especiais e blindados estavam sendo enviados para Kursk, incluindo vídeos de militares russos em movimento, muitos deles republicados nas redes sociais. A ação transfronteiriça na região russa de Kursk foi descrita como o maior ataque em solo russo desde que o presidente russo Vladimir Putin lançou a invasão em larga escala e sem provocação da Ucrânia em fevereiro de 2022. Ainda há muita coisa incerta, incluindo o número de soldados ucranianos participantes neste momento. Embora os militares russos tenham afirmado que envolve cerca de 1.000 soldados e mais de 2 dúzias de veículos blindados e de tanques. Desde o início da incursão, em 6 de agosto, tropas ucranianas tomaram controle de cerca de 600 km² de território e mais de 2 dúzias de assentamentos, de acordo com as autoridades locais e relatórios de inteligência de código aberto, fazendo 10 quilômetros de penetração para o interior da Rússia. No novo anúncio de 10 de agosto, o Comitê Nacional Antiterrorismo disse que as medidas incluíam possível despejo de moradores, evacuação, limite de transporte, segurança reforçada em torno de locais sensíveis e grampos telefônicos. Autoridades ucranianas não confirmaram especificamente a operação, mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em seu discurso noturno em 8 de agosto que a Rússia precisava experimentar as consequências de sua invasão. De acordo com Zelensky, abre aspas, a Rússia trouxe a guerra para nossa terra e deveria sentir o que fez, fecha aspas, mas não se referiu diretamente à ofensiva. Soldados ucranianos apareceram em um vídeo no final de 9 de agosto, mostrando uma bandeira ucraniana contra o pano de fundo de uma instalação da Gazprom, em Sudza, uma cidade logo depois da fronteira na região de Kursk. Soldados que chegaram até a cidade de Sudza disse que a instalação energética da Gazprom, bem como a cidade, estão agora controladas por forças ucranianas neste momento. De acordo com as palavras dos militares, a notícia é a seguinte: a cidade é controlada pelas Forças Armadas da Ucrânia. O objetivo estratégico da Gazprom em Sudza é controlado pelo 99º Batalhão Mecanizado. O prefeito de Sudza, Vitaly Slashichev, negou a alegação em um comentário para a mídia russa TASS, mas disse que uma evacuação da cidade estava em andamento. Um membro do parlamento ucraniano disse que os militares ucranianos estavam avançando e causando impacto e danos às forças russas na região de Kursk, buscando destruir o santuário da Força Aeroespacial Russa com seus aeródromos muito próximos das fronteiras ucranianas. Em 9 de agosto, o exército ucraniano disse que havia atingido o campo de aviação na região de Lipetsk, no sul da Rússia, durante a noite, danificando estoques de bombas guiadas. Aeronaves russas como o Su-34, Su-35 e MiG-31 estavam baseadas no campo de aviação, mas não há informações se elas foram danificadas ou destruídas. As imagens satélite disponibilizadas pelo Planet Labs mostram as consequências dos ataques ucranianos no campo de aviação de Lipetsk. As imagens não verificadas mostram edifícios completamente destruídos e evidências de um grande incêndio. Ao menos 2 crateras, possivelmente o resultado de ataques de mísseis ou drones, também são visíveis nas imagens.
Essa ofensiva ucraniana foi importante para diminuir as forças russas em operações aéreas com bombas guiadas que reduzem as defesas ucranianas nas porções de Kharkiv. A Rússia lançou a mega operação contra terrorismo, sabendo das consequências da progressão das tropas ucranianas diretamente sobre o seu território de Kursk. A pouco menos de 60 quilômetros, existe a importante usina nuclear de Kursk, que abastece a base oeste da Rússia, uma das maiores usinas nucleares do país. O chefe da agência nuclear da ONU, Rafael Grossi, pediu que a Ucrânia e a Rússia mostrem contenção nos combates próximos da usina. Ao lançar a operação, Moscou deve evitar o controle total da instalação nuclear por parte dos ucranianos, que poderiam agora estabelecer um posto avançado, onde tanto a Ucrânia quanto a Rússia não poderá agir uma contra a outra, sob o risco de um grande colapso nuclear na região, que poderia ser pior do que uma explosão nuclear. Quer continuar assistindo minhas análises e documentários? Apoie o meu trabalho comprando nossos produtos da loja oficial do canal, umapenca.com/área militar, já que agora dependo da loja para trazer mais vídeos para vocês por conta das penalidades que sofri aqui no YouTube.